Olá, meus caros, beleza? Eu gravei esse vídeo aqui, não sei se ele vai ficar muito curto, vou tentar ser o mais claro possível para ajudar naquela atividade que o professor Luciano solicitou na disciplina de Tecnologias Educacionais do mestrado em Educação e Novas Tecnologias 2021 da Uninter. Então, assim, a ideia é falar um pouquinho sobre o documento chamado Manual de Sobrevivência R, né, e explicar um pouquinho aí como é que funciona o processo até mais ou menos o slide 36, onde ele termina ali a parte de análise de dados estatísticos. Então, o R é uma linguagem, é uma espécie de uma linguagem de programação, né? Ela é uma linguagem para trabalhar com manipulação de dados estatísticos, né? E bem como toda linguagem tem alguns cuidados aí a serem tomados, que é a questão da sintaxe. Então, a forma de escrita é bem importante durante essa explicação, durante que eu vou falar, prestar bastante atenção. É bom, assim, à medida que for executando a atividade, vai pausando o vídeo e vai executando cada uma. Eu vou executar cada um dos slides na sequência. Deu algum erro, deu alguma mensagem de erro, para e verifica se tem um problema com letra maiúscula ou minúscula, alguma vírgula, algum espaço, algum caractere errado. Normalmente, quando você escreve algo errado e ele dá uma mensagem de erro embaixo. Então, a mensagem de erro, a maioria delas estão em inglês, se não me engano, todas estão em inglês. Copia e traduz, caso tenha dificuldade com o inglês, mas tente traduzir a palavra, porque essas mensagens de erro é que vão dar a salvação para a coisa. Assim. Então, às vezes a gente digita algo errado, então sempre procurar ver essa mensagem de erro ou traduzir, porque é ali que está a dica para resolver o problema. Tá? Então, o primeiro slide é esse daqui que está na tela, né? Linguagem R, Manual de Sobrevivência, professor Luciano. Aí ele fala um pouquinho aqui sobre como funciona a linguagem R, o que é a linguagem R, e aqui tem um link para fazer download. Eu vou começar desde o zero, desde o processo de download, caso alguém tenha problema. Então, logo o primeiro link aqui é o download da versão 4.0.5 para Windows, né? Se alguém tiver alguma outra arquitetura aí que não seja Windows, algum outro sistema, aí tem que dar uma verificada e uma procurada na internet como é que faz para instalar em outras plataformas. Aqui que eu vou mostrar para o Windows, ele está baixando aqui embaixo, ó. Eu já tenho ele baixado, já deixo abrir lá na pasta. Terminou de baixar, basta dar 2 cliques lá e instalar. Pode ser direto no link aqui embaixo, ou pode ser aqui, ó, que já tem instalado. Então eu vou fazer o processo de instalação. Ele vai começar agora, deixa eu voltar no slide anterior, aqui não precisa mais, a gente volta onde estava antes. Ele vai abrir a telinha pedindo lá normal de instalação, dependendo do sistema que vocês têm, pode ser um pouquinho diferente essa tela, ela muda um pouquinho. Então, executar, basicamente é executar o programa lá que você baixou para fazer a instalação. Vamos ver, ele vai começar a instalar agora. Sim. Ali eu só dei um sim. Aí ele pergunta qual é o idioma que você quer, então português brasileiro, ok, ele vai começar o processo. Aquelas licenças padrões que seriam necessárias a gente ler, né? Dá um próximo. Aqui o diretório padrão onde que ele vai instalar, pode deixar assim mesmo, próximo. Aqui pode deixar marcado todas as opções, tudo no padrão, como ele veio, tá? Próximo. Aí, favor especificar sim ou não, caso deseje personalizar a instalação. Não quero personalizar, vai instalar padrão. Então, ou seja, você não vai mudar nenhuma configuração. Aqui o nome do menu de iniciar, deixa assim também. Também a criação dos atalhos adicionais, tudo só dando, na verdade o que você vai fazer é próximo até o final. Ele vai terminar a instalação, vai fazer a instalação e vai terminar, vai gerar um ícone da linguagem R. É sempre bom estar atento ali para detalhes da programação. Como ela é baseada em programação, então assim, é importante ficar sempre atento à forma de escrita. Então, talvez o começo assim seja um pouquinho dolorido, mas eu acho que vai, com o tempo, vai acostumando ali. Acho que os últimos slides que são um pouquinho mais trabalhosos, assim. Os primeiros vai bem tranquilo. Deixa eu ver o que mais que eu posso aproveitar aí falando da linguagem. Fiz algumas anotações aqui, ele já vai terminar a instalação. Então, caso você tenha algum erro nesse processo de instalação, aí realmente tem que dar uma procurada na internet, mas provavelmente não deve, essa parte deve ser bem tranquila, assim, deve ser bem sossegado para fazer a instalação. Ele trabalha, é um interpretador, né? A gente vai trabalhar com comandos. Existem também alguns arquivos que o professor disponibilizou lá no Univirtus. É um arquivo zipado, né? Ele é .zip, o final do arquivo. Tem que ir lá, baixar esse arquivo também. Ali tem alguns exemplos que a gente vai usar.
Na hora que a gente for usar, eu vou tentar dar algumas explicações ali do que a gente faz com esses arquivos. Mas basicamente você tem que fazer o download desses arquivos disponibilizados por ele e descompactar essa pasta, né? Basta dar 2 cliques lá, extrair, ou o botão direito do mouse em cima e extrair. Mas extrair isso, eu até coloquei um diretório aqui, ó. Eu criei, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó, enquanto ele termina ali a instalação, concluído. Eu criei aqui uma pasta, no meu é o D2 temp, tá? Você pode criar isso dentro do C, então pode ir lá dentro do próprio C2, aqui ó, Windows C2, o teu deve estar C2, tá? Alguns de vocês têm uma pasta temp aqui, vou até criar uma pastinha temp, e coloca aqui dentro. Mas você pode descompactar em outro lugar, tá? Eu descompactei ele aqui dentro, ó. E daí aqui eu coloquei as atividades daqueles arquivos TXT, eu coloquei aqui dentro. Tá? Na verdade eu usei outro drive aqui, que é esse aqui, ó, D2 temp, e coloquei aqui. Você pode usar qualquer pasta, tá? Aí, ó, coloquei aqui atividades R. E aqui tem alguns arquivos que o professor Luciano mandou, e eu coloquei alguns outros aqui para controle meu. Tá? Mas aqui nota 1, nota 2 são todos arquivos que o professor mandou e está compactado. Então vocês têm que descompactar esses arquivos em alguma pasta que você tenha fácil acesso. Tá? Eu recomendo colocar dentro do temp, depois vocês vão ver, porque se vocês colocarem dentro da área de trabalho, alguma coisa assim, vai ficar um endereço aqui, o caminho de onde está a pasta vai ficar enorme, então vai dar um pouquinho de trabalho. Então já terminou aí de instalar, vamos lá ver, depende de cada sistema que vocês têm, tá? Esse daqui ele deve ter criado uma pastinha em algum lugar, deixa eu ver aonde que ele criou, aqui ó, o meu ele adicionou aqui ó, criado recentemente. Tá? Então tem duas configurações, tem 2 arquivos que ele instalou, tem o x64 e o i386. 90% de todos de vocês, eu acho que 99% vão usar esse 64, que são computadores mais novos. Se você tem um computador muito antigão, mas muito antigo mesmo, talvez precise rodar esse daqui. Tá? Provavelmente todos nós vamos trabalhar com o x64, que são os computadores um pouquinho mais modernos. Clica lá, ele vai abrir. Tá? Eu vou organizar aqui para a tela ficar aqui no canto, para ficar um pouquinho melhor. Essa aqui é a interface do R, tá? É aqui que a gente vai digitar todos os comandos que os slides vão mandar. Então, esse primeiro passo aqui a gente já fez. Então, foi feita a instalação aqui do R, né? Aí ele faz algumas explicações que é interessante ler. E esse aqui é o ambiente do console. Essa tela que tem aqui, com esse sinalzinho de maior aqui, é onde está esperando os comandos. É isso que se chama de tela de console, tá? Ou a GUI, tá? GUI. É a tela onde vai ser dados os comandos. Então aqui ele está mostrando um exemplo de uma tela de console, que é os comandos que vão aparecer aqui. Tá? Então eu vou baixar um pouquinho mais. Aí ele mostra como criar um novo script. Tá? Um novo script é uma tela de comando. Scripts são vários comandos que vão ser dados na sequência. Então eu venho aqui em arquivo, igual ele fez. O meu tem em português, o dele tem em inglês. Aí venho em arquivos, vou novo script. Ele vai abrir uma telinha nova. Eu vou colocar ela aqui embaixo. Tá? Na verdade, não é que tanto faz, mas existe uma pequena diferença, mas eu posso digitar os comandos aqui em cima e dar um Enter que ele executa, ou eu posso digitar uma sequência de comandos aqui embaixo, que é isso que ele vai explicar na sequência agora aqui, ó. Essa janelinha aqui embaixo é essa daqui, do script. E essa do console, que está aqui, é essa aqui em cima. Tá? Então, em cima é o console e embaixo é o script. Como eu falei, tanto faz se você digita embaixo ou em cima. Você pode digitar os comandos aqui ou os comandos em cima. Tá? Aí ele começa, esse de baixo a gente usa para fazer execução em lote. Ou seja, se eu tenho vários comandos, que é o exemplo que ele dá aqui, ó, vamos pegar até copiar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui é uma figura. Mas se eu uso esses comandos que estão aqui, eu já tenho pronto isso num outro arquivo. Então eu peguei um outro arquivo para facilitar um pouquinho. Tá? Então eu vou dar um comando aqui só para a gente testar. Quer ver? Você vai digitar esse comando. Você pode digitar o comando aqui, tá? Digita igualzinho ele fez ali, ó. C, espaço, setinha. A gente chama de comando setinha ou atribuição, esse comando na programação. Quando eu dou um Enter aqui, ele executa esse comando. Veja que não aparece nada, nenhum resultado. Isso significa que o comando funcionou. Se tivesse algum erro na escrita do comando, ele ia dar mensagem de erro aqui embaixo. Quer ver? Deixa eu colocar um erro proposital aqui. Vamos colocar, em vez do menos ali, vou colocar um igual ali. Tá? Ó, ele dá outro tipo de informação diferente. Tá? Ou às vezes, se você faz algo errado mesmo, esqueci um parênteses ali, tá? Ele vai dar outro tipo de informação diferente. Aconteceu algo estranho, dá um ESC no teclado,
tá? Ó, e ele sai, se dá alguns enter, ele volta ao normal. Então eu dei 2 ESCs e 2 enter, ele já volta à tela normal. Então isso daqui eu caio num processo de retomada. Então eu digitei alguns comandos que não fizeram o que eu queria. Às vezes dá mensagem de erro, depende do que você está fazendo. Então aqui ele digitou outros comandos embaixo ali. Então o primeiro comando que ele digitou foi esse X setinha, tá? C, lá e vários números. O que ele está fazendo aqui? Ele explica antes lá em cima. Ele está criando o que a gente chama de vetor. O vetor é como se fosse um local onde você pode guardar vários... É como se fosse uma caixinha de ovo, mas só com uma fileira de ovo. Então, em vez de ser dupla, 2 ovos em cada uma, eu vou falar muito da caixinha de ovo. Então, é uma fileira de ovos, tá? Então, o que ele fez aqui? Quando ele fez aquele primeiro comando ali em cima, deixa eu copiar de novo o comando aqui. De novo, vocês vão digitar o comando, tá? Quando ele fez esse comando e deu um Enter, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava colocando na caixinha de ovo, tá? Vamos pegar o C de caixinha de ovo. O número 10, o número 3, que seriam os ovos. Então, é o ovo de número 10, é o ovo de código 3, código 5, código 4. São objetos que eu vou colocando ali dentro. E eu dei um nome para a caixinha de ovo de X. Então, essa flechinha significa assim, pegue esses elementos e guarde dentro da caixinha X. É isso que ele está fazendo. Depois ele dá um comando ali, que é o comando X, que é para ver o que tem dentro. Então, quando eu dou um X e Enter, ele mostra o que tem dentro da minha caixinha de ovo. Então, a minha caixinha de ovo tem o 10, que é o código 10, o código 3, que é o que eu coloquei ali em cima. Então, pense sempre nisso. Isso aqui é um vetor. Pense no vetor como se fosse uma caixinha de ovo com vários elementos dentro. Depois, ele mostrou alguns comandos. Um deles é o min, X. Quando ele coloca esse comando aqui, ele tira a média de todos os números, ele faz a média automática disso. Então é como se fosse o uso de uma calculadora mais sofisticada. Eu vou dando comandos, esses comandos, o que a gente vai usar mesmo para fazer as atividades, são esses comandos que ele vai fornecendo ao longo dos slides. Aqui ele mostra uma outra coisa que dá para fazer. Ele cria uma outra caixinha de ovo, mas ele chama ela de frutas, tá? Fruta. Então, o que acontece? Aqui ele chamou de X e aqui ele criou uma outra caixa chamada de fruta. E colocou 5, 10, 1 e 20. Quando eu dou um Enter, ele guarda isso. Quando eu coloco lá fruta, ele vai me dizer o que tem dentro, igual ele fez antes. E é isso que ele vai mostrando nesse slide aqui. Depois ele faz algumas operações um pouco mais avançadas, assim. Ele consegue misturar, ele consegue fazer isso um pouquinho mais complexo ali, quer ver? Ó, aqui o que ele está fazendo? Ele criou uma caixinha de ovo chamada lanche. Uma caixinha, tá? Chamada lanche. A gente chama de variável isso. Aí ele pega as frutas que foram lá em cima selecionadas e ele dá nomes para elas. Tá? Então ele fala, ó, a caixinha vai ter uma maçã, vírgula, uma laranja. Essas aspas duplas, sempre que tem texto, tem que ser essas aspas duplas. Então o que ele fez? Ele pegou uma caixinha com 2 elementos. O elemento maçã e o elemento laranja. Tá? E jogou isso dentro da caixinha lanche. Tá? Se eu der um Enter aqui e depois digitar lanche, ele vai me dizer o que tem dentro. Tá? Opa, minto. Ele verificou se o que tem dentro é compatível com o outro. Mas seguindo exatamente os passos que estão aqui. Para frente ele vai mexer mais com isso, vai fazer outros exercícios em cima disso. Então o que eu estou fazendo até aqui? Eu estou colocando esses comandos aqui, tá, para serem executados aqui no console. Cada vez que eu executo um comando, ele toma uma ação, ele faz alguma coisa. Sobre o script ali embaixo, aquela janelinha ali embaixo, onde eu tenho os scripts, eu posso copiar tudo isso e colocar aqui, ó. Aí eu posso executar, é da mesma forma que eu executei antes, só que aqui eu digito cada uma das linhas e aqui eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e eu posso executar cada linha. Para executar cada linha dessa, eu paro o cursor na frente, né, que eu acho que é o que ele vai falar na sequência, que ele falou, ó, Ctrl+R. Eu paro o cursor na frente da linha e digito Ctrl+R. Quando eu seguro a tecla Ctrl e bato no R, ele executa essa linha, quer ver? Vou clicar aqui, vou dar um Ctrl+R. Ó, ele executou a linha. Aí se eu paro em cima dessa daqui, dou um Ctrl+R, ele executa essa linha também, ó. Se eu paro nessa outra aqui e dou um Ctrl+R, de novo ele executa a linha. Eu posso marcar várias linhas para ele fazer duas ao mesmo tempo, por exemplo. Dou um Ctrl+R, ele executa as duas ao mesmo tempo. Posso marcar todas, ele vai executar todas ao mesmo tempo. Tá? Então eu consigo fazer isso aqui que a gente chama de script ou execução em lote, que é o que ele está falando aqui. Eu executo um lote de comandos um atrás do outro. Mas vamos lá. Aqui ele está mostrando como é que eu posso instalar pacotes de instalação. O que acontece é o seguinte, às vezes se você quer alguma operação
tem alguma conta, alguma operação que não é padrão do R. Vou chutar um exemplo, nem sei se é. Por exemplo, suponha que eu queira calcular o logaritmo de algum número, uma exponencial, uma raiz quadrada, acho que deve ter, mas alguma coisa que não tenha no R. Então, o que acontece? Alguém pode ter desenvolvido essas funções a mais e ele coloca dentro do que a gente chama de pacotes ou bibliotecas. Aqui ele está mostrando como instalar pacotes externos. Então, às vezes eu tenho um pacote lá que eu preciso mexer com um dado específico da área de saúde, uma área específica que alguém criou um pacote de instalação. Então, aqui ele só está ensinando como que se instala um pacote. Então, eu vou copiar esse cara aqui e vou ou colocar aqui em cima ou colocar ali embaixo, tá? Vai funcionar igual, não muda nada. Então, vim, coloquei e dou um Enter. Ó, quando eu dei um Enter, ele começou o processo de instalação do pacote. Isso que eu falei que algumas coisas estão em inglês ainda, mesmo instalando em português, tem coisas em inglês, porque isso aqui é coisa do pacote de instalação. Tá? Então, caso vocês precisem instalar um pacote, esse é o procedimento. Esse meu pacote abriu uma sequência de coisas que ele está perguntando aqui. Ele está perguntando, se você tiver dificuldade, você vem e traduz o que está aqui. Ele vai dizer, ó, por favor, selecione um dos mirror, eles dizem o site que vai baixar. Então, eu vou baixar aqui do Brasil SP2 ou Brasil Paraná. Brasil Paraná é melhor. E dou um OK. Como é que eu vou saber disso? Depende de que pacote de instalação tem. Vai ter que seguir o que o pacote manda na instalação. Aí depois esse library, que é a biblioteca. Ó, ele acabou de fazer a instalação lá, deu o retorno. Esse library, ele ativa. Então, uma coisa é ter instalado. E agora o library, ó, não esqueça o parênteses, ele vai ativar essa biblioteca. Não deu sinal nenhum, não deu erro nenhum, quer dizer que está ok, está funcionando. Então, é isso que eu acabei fazendo para cada um dos slides. Eu fui seguindo cada slide desse e fui executando cada slide desse na medida que os comandos chegavam. Então, o slide explica o que faz. Ó, essa aqui é o vetor, a estrutura mais simples do R. É aquilo que eu falei da caixa de ovo. Então, ele criou uma caixa de ovo chamada X e dentro dessa caixa ele colocou cada um dos elementos. Então, ele começa agora a executar e explicar aqui. Era legal assistir o vídeo e lendo o que é. Dá um pause no vídeo e vai lendo aqui o que ele está instruindo para ser feito. Senão vai ficar muito longo. Se eu, ainda já está longo. Se eu começar a explicar o que é cada um, eu acho que o vídeo vai ficar... Acho que vai dar mais de 1 hora de vídeo. Então, eu vou tentar... Se é que aqui já não vai dar. Eu vou tentar acelerar o máximo possível. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui executando esses comandos aqui. Tanto ou aqui em cima, direto no console, né? Ou aqui embaixo, nessa parte... no script. Então, se eu executar no console, basta dar um Enter. Se eu executar no script, basta parar o cursor aqui em cima e dar um Ctrl R, que ele executa igualzinho. É a mesma coisa. Aí ele começa a aumentar e fazer outras atividades aqui, envolvendo também o console. Ó. Então, ele mandou esse comando. Eu já fui colocando, depois eu posso colocar na descrição do vídeo por slide. Então, ó, esse aqui está no slide 11. Aí o slide 11, eu fiz uma anotaçãozinha aqui do que ele usa no slide 11. Então, os comandos que ele usa no slide 11 são esse daqui. Ó. Essa barra eu coloquei aqui só para separar ali. Então, ó, no slide 11, ele tem esses comandos que ele executa. Se eu parar o cursor na frente e dar um Ctrl R, ele executa esse comando. Paro na frente do outro, dou um Ctrl R, ele executa o outro comando. O X faz o quê? O X mostra o que tem dentro ali do vetor. Né? Aí eu vou parar em cima desse outro aqui e dar o comando. Ele está explicando o que faz aqui. Ó. O X índice 1, ele faz o quê? Ele vai mostrar só o elemento 1, lá, que é o 10. Se eu colocar aqui X índice 2... detalhe, as flechinhas do teclado para cima e para baixo, você volta nos comandos anteriores, eles ficam guardados. Então, se você quer repetir um comando, você dá setinha para cima e ele repete. É legal sempre ir fazendo o que eu estou falando. Então, ó, setinha para cima, repete. Teste, veja a setinha para cima, não fique passivo, porque senão vai aumentando a quantidade de informação e daí vai meio que travando. Então, ó, eu vou colocar agora X2. X2, ele deve mostrar o número 3 aqui, que é o segundo elemento. Esse é o primeiro elemento da minha caixinha de ovo e esse é o segundo. Eu estou falando meio acelerado, porque eu sei que tem muita coisa para falar ainda. Tá? Então, ó, dei o comando, ele vai dar o 2. Se eu for mandar o outro lá, vou mandar o 4 aqui. Ele vai mandar o que tem na posição 4, que é logo o 4 mesmo. Vamos pôr na posição 5, vai sair o 11 lá. Opa, vai ser o 7. Então, a posição 1 é o 10, a 2 é o 3, a outra é o 5, a 4, a 7, a 11 e a 12. Cada uma das posições. Isso é um vetor. Basta lembrar de uma caixinha de ovo e são os elementos que tem lá dentro. Cada elemento dessa caixinha de ovo tem uma posição. Posição 1, 2, 3, 4 até o final. Tá? E esses números são os nomes dos ovos, assim, o código dos ovos. Tá? Isso é o slide.
slide 11. Eu vou copiar aqui no script aqui embaixo. Eu vou colocar, que depois eu passo isso aqui para vocês. Eu fiz esse documento aqui, onde tem todos, para cada um dos slides, tem o que ele usa de comando pronto já, para eu não precisar ficar digitando. Então, você pode digitar aqui, ou copiar e colar aqui do slide direto lá. Então, no slide 12, tem esse comando aqui. Outra coisa importante não pular comandos, tá? Existem comandos que um depende do outro. Então, por exemplo, para você fazer cálculo da média, esse cara aqui vai calcular a média. Então, ele está explicando aqui como é que funciona o cálculo da média. Você vai precisar desse comando. Se você não executou essa linha aqui, ó, x, que foi dado nos slides anteriores, lá, ó, essa linha aqui, se você não executou essa linha, o teu vetor não vai ter dados que você possa calcular a média. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está calculando a média da caixa de ovo, né? A média dos valores que tem lá dentro. Então, o que eu fiz? Já coloquei aqui no slide 12, ó, e vou dar um Ctrl R. Ele vai executar a média. A média desses valores aqui que foram inseridos antes é isso. Tá? Como é que ele sabe que é daquele valor? Porque ele pegou o nome da caixinha de ovo aqui. Então, a variável que ele está usando é o x. Então, ele está pegando a média do vetor x. Então, em nomes técnicos, assim, ficaria o cálculo da média do vetor x é 7.4, lá. Beleza? Aqui embaixo, ele começa a mexer agora com texto, tá? No slide 13. No slide 13, ele cria um vetor também, a caixinha de ovo, chamado frutas, tá? E ele põe lá 5 frutas dentro, tá? 4 frutas dentro. Vamos executar, Ctrl R, ele executou. Daí, na sequência, ele chama o comando frutas, que é para ver o que tem dentro. Ctrl R, executou. É a mesma coisa que ele fez antes. Agora, aqui embaixo, o que ele fez? Ele criou uma variação da frutas. Ele vai dar nome para essas frutas. Então, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele vai dar o nome. A primeira fruta vai se chamar laranja, a segunda banana, maçã e pera. Tá? Então, ele fez uma relação agora das frutas. Quantidade, pode-se pensar em quantidade de frutas. Eu tenho 5 de um tipo de fruta, 10 de outro tipo, 1 dessa fruta e 20 dessa fruta. E aqui ele deu nome. Então, eu tenho 5 laranjas, 10 bananas, 1 maçã e 20 peras. Aí ele vai agora adicionar isso. Adicionou, não deu erro nenhum. Se der algum erro, tem que verificar se faltou uma vírgula, uma aspas. Tudo isso na programação é extremamente criterioso. Assim. Qualquer coisa que você erre na sintaxe, não vai dar certo. Não deu certo, para e começa de novo. Volta no slide anterior, se ele for dependente do slide anterior, e continua. Agora ele vai executar o comando frutas. Olha só como é que vai sair. Agora ele faz aquela relação que eu falei. Ele conseguiu relacionar frutas com os nomes. Então, laranja 5, banana 10, maçã 1, pera 20. Esses números poderia ser a quantidade, poderia ser um código de produto, poderia ser qualquer coisa, a cor da laranja, uma laranja amarela, uma banana amarela também, maçã vermelha. Poderia relacionar. Ele está mostrando como relaciona dois dados diferentes. Tá? Lanche, agora ele vai fazer a mesma coisa, ele vai construir como se fosse uma cesta de fruta. Ele vai construir lanche. Ctrl R, ele executa isso, o comando. E agora ele vai ver o que tem dentro da cesta que ele criou. Então, dentro da cesta tem uma maçã e 5 laranjas. Então, o que ele fez? Ele vinculou essa fruta, tá, com as posições dos índices que tem ali. Tá? Então, a laranja. Quantas laranjas eu tenho? Eu tenho 5. Tá? Porque foi amarrado antes. Quantas maçãs eu tenho? Eu tenho 1. Então, eu tenho 1 maçã e 5 laranjas. Ele pegou esse grupo que ele relacionou das frutas com os números e criou uma outra variável, que é um outro vetor, com a relação deles. Tá? Eu sei que quem não mexe, nunca mexeu com programação, não mexe com vetor, eu imagino que isso seja um pouco confuso, assim. Mas acontece que é um processo incremental, assim, você vai aumentando o grau de complexidade. Tá? Aqui ele mexe com matriz. Matriz é bem a caixa de ovo mesmo. Então, o que eu falei antes lá, o vetor, ele é uma caixa de ovo com uma única posição. Ele tem só uma única linha de ovos. Então, tem lá 6 ovos colocados um do lado do outro. A matriz é mais uma cara mesmo de caixinha de ovo. Ela tem linhas, que são as alturas da caixinha de ovo, e tem colunas. Né? Então, aqui ele está mostrando como é que cria agora uma matriz. Então, no slide 14, vamos aqui no slide 14, ele fez esse comando aqui, ó. Tá? Array, a tradução é vetor. Existe na programação uma certa confusão entre diferença de matriz e vetor. Né? Na verdade, tudo pode ser considerado matriz, tudo pode ser considerado vetor. Mas aqui ele está fazendo uma matriz, tá? E ele está dando o tamanho dela. Ela vai ter
4 linhas e 5 colunas. Então é como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Só que com 4 linhas e 5 colunas. Tá? Que mais que ele vai fazer dentro? E ele já vai automaticamente preencher as 20 posições, que é 4 por 5 dá 20 posições. Já vai preencher com um número de 1 a 20 automaticamente. Então ele vai criar essa caixa de ovos de 4 linhas e 5 colunas e já vai preencher com números dentro sozinho. Tá? Aí eu vou colocar aqui, vou dar um Ctrl R, ele vai executar lá em cima. Executou. E agora no X aqui ele vai mostrar como é que ficou. Então eu vou dar um Ctrl R, ele vai executar. Ele mostra, está aqui a minha caixinha de ovo. Então o que ele mostra? Essas são as linhas, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Então tem 4 linhas por 5 colunas e os números dentro de 1 até 20 distribuído dentro dessa caixinha. Então ele fez tudo isso através de um comando. Então ele deu esse comando e ele montou esse, digamos assim, um objeto que eu poderia dar o nome de caixinha de ovo, mas ele deu o nome de X, tá? No qual eu ponho números e códigos ali dentro. Tá? Então é isso que ele mostra aqui nessa parte da matriz, é isso que está sendo explicado. Tá? Aqui tem esse exercício que eu acabei de mostrar. Outra coisa que eu posso fazer eu posso pegar um elemento, eu vou pegar esse aqui que é mais fácil, ó. Vou pegar um elemento específico. Então ali no slide 16, que está aqui, ó, eu vou pegar esse cara. Vamos supor que eu queira um elemento específico. Tá? Então, um elemento específico, vou dar um Ctrl R, ele vai me mostrar o que tem dentro da posição 3, 4. Então, 3 é essa linha 3, posição 4. Então, deve vir o número 15. Tá? Então, ó, 3, 4 vem o número 15. Então, ele consegue, através dessa sintaxe aqui, ó, pegar qualquer elemento da matriz. Então, eu quero agora pegar 4, 4. Vou pegar na linha 4, na coluna 4. Dou um Ctrl R, ele executa lá. 4, 4 é o 16. Então, eu consigo ter acesso a qualquer elemento desse dentro da minha matriz. E eu consigo usar alguns coringas que a gente chama. Por exemplo, aqui ele vai pegar o 3, 4. Se eu colocar só o número 1 com a vírgula, esse espaço sem nada aqui, que não tem um elemento, significa qualquer coisa. Então, pegue tudo da linha 1. Tá? Então, esse cara vai mostrar tudo que está na linha 1. Ctrl R, ó. A linha 1 tem 1, 5, 9, 13, 17. Está aqui, ó. Se eu colocar só vírgula 2... o que vem depois da vírgula é a coluna. Então, o primeiro é a linha e o segundo é a coluna. Se eu colocar vírgula 2, ele vai pegar só o que tem no vírgula 2. Ctrl R. Olha lá, pegou só o que tem na coluna 2. Coluna 2. Tá? Então, eu consigo acessar linhas e colunas. Tá? Então, continuando aqui. Na sequência, ele mostra uma forma de conseguir através de vetores. Então, vamos supor que eu tenha uma caixinha de ovo com uma única fileira. Eu tenho uma segunda caixinha de ovo também com uma única fileira. Eu consigo somar as duas caixinhas e montar uma matriz. Né? Ou então, vamos pegar esse exemplo que está aqui na tela. Suponha que eu tenha um vetor com esses números, um outro vetor com esse número, outro com esse, outro com esse. 4 vetores. E eu quero juntar esses 4 vetores numa única matriz. Isso pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho dados lá de... Deixa eu pensar um dado. Sei lá, a idade da pessoa. Eu tenho um vetor com a idade da pessoa. Outro vetor com os meses de nascimento da pessoa. Outro vetor se elas tomaram vacina ou não. E outro vetor qual é o nível de glicose no sangue dessas pessoas. Eu tenho tabela. Vetores são uma espécie de tabelas. Então, cada vetor é uma tabela. Então, eu tenho tabelas diferentes. Eu quero juntar todas elas numa mesma tabela para fazer alguma análise estatística disso ou comparar um dado com o outro. Isso é bem o comecinho da estatística, onde ele está montando dados para poder trabalhar. Tá, que mais? Aí aqui esse cbind e rbind, o que ele está fazendo? C vem de coluna e R vem de row, de linha. Tá? Então, quando ele fala cbind, ele está juntando colunas diferentes. Então, isso aqui é um vetor. É uma tabela, né? É a nossa primeira caixinha de ovo lá com uma única fileira. Essa aqui é uma outra tabela. Tá? Ele está juntando as duas tabelas como forma de colunas. Então, ó, ele pega uma coluna, vamos executar esse comando ali. Ó. Ele vai pegar a primeira coluna, vou dar um Ctrl R aqui. Ctrl R. Então, ele pegou a primeira tabela, né? O primeiro vetor, e juntou com o segundo vetor numa forma de colunas. Vamos executar agora o fruta, colocar aqui a fruta. Opa, cliquei no lugar errado. Fruta. Coloquei o fruta e mandei executar. Então, ele fez isso. Ó, ele pegou a primeira tabela, 5, 10, 1, 20, e juntou com a segunda tabela, 4, 5, 6 e 7, no formato de coluna. Por isso que tem esse C aqui.
Tá? E existe essa outra aqui, que é o rbind, tá? Que está aqui, ó, que faz a mesma coisa, só que agora ele faz o quê? Ele junta no formato de linha. Tá? Então ele vai pegar esse e vai juntar com o outro no formato de linha. Vou executar com Ctrl R, e agora eu vou dar um frutas ali com Ctrl R de novo para executar. Então olha o que ele fez agora. Agora ele juntou, ele colocou aqui embaixo, adicionou mais uma, mas o 11, ele pegou, olha só, ele pegou essa tabela de antes que se chama fruta, tá? E juntou com uma tabelinha que ele fez na hora aqui, 11, 12, mas na forma de linha. Então ele está pegando a tabela frutas e adicionando uma linha aqui no final, 11, 12. Tá? Então ele consegue juntar uma matriz, né, que a gente chama, junto com um novo vetor, dando uma nova matriz fruta. Então agora a nova matriz fruta é uma matriz que tem esta linha a mais. Beleza? Aqui, trabalhando com listas, no slide 18. Então, no slide 18, ele usa listas. O que a lista faz? A lista consegue dar um nome para os dados. Tá? Então, por exemplo, aqui ele criou a variável nome, chamou de Luiz. Sobrenome, chamou de Carlos. No.filho, chamou de 2. Ele tem 2 filhos. Idade.filhos, ele criou um vetorzinho dos 2 filhos, um filho com idade de 7 e um filho com idade de 10. Ele consegue montar essas estruturas. Esse ponto que está aqui é só uma divisão, tá? Então, assim, poderia ser chamado número de filhos, tá? E idade dos filhos. Então, a idade dos filhos, ele tem um vetor. Se eu tivesse 3 filhos, eu colocaria 3 aqui e separaria cada um deles. E isso faz com que ele construa uma lista. Quer ver? Vamos mandar rodar. Ele construiu a lista e agora eu vou dar um L. Ele vai mostrar a lista que foi construída. Tá? Aqui, ó. Ele construiu a lista. O legal é pegar isso aqui e modificar. Entende? Tipo, fazer uma versão inicial sua, copiando exatamente igual tá do professor, e depois colocar alguns valores. Eu vou fazer o meu caso, vou pôr o meu nome aqui, o meu sobrenome, quantos filhos eu tenho, tá? E um vetor mostrando a idade de cada filho deles. E daí dá um L e V aparecendo. Em vez de mudar L, você pode chamar em vez de colocar L, coloca meus filhos. Tá? Evite usar espaço, pode dar problema. Tá? Coloca tudo junto, meus filhos. Mas você consegue criar a sua própria lista com filho. Daí ele mostra aqui, o nome é Luiz, sobrenome é Carlos, filho eu tenho 2 e a idade 7 e 10, que é o que você acabou de montar de uma forma de código aqui da linguagem R. Então a linguagem R é a linguagem que explica como é que monta essas estruturas para que eu tenha ações que eu possa fazer em cima dos dados. Tá? Continuando, tem chão pela frente ainda. O que eu consigo fazer também? Eu consigo recuperar dados aqui, usando esse símbolo aqui de cifrão, tá? E o nome completo desejado. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Está no slide 19. Então, se eu colocar aqui, ó, L cifrão nome e mandar executar com o Ctrl R, ele vai me mostrar qual é o nome da pessoa. Se eu colocar ali, por exemplo, L cifrão sobrenome e mandar executar, ele vai me dar só o sobrenome da pessoa, e a mesma coisa para número de filhos e idade. Então eu consigo pegar um elemento só. Então lá em cima, quando eu dou um L, vem toda a lista. Tá, opa, mandei o L no lugar errado. Quando eu dou todo L, aqui, ó, vem toda a lista. Se eu dou L cifrão alguma coisa, a L cifrão, vou pegar ali, idade filho. Idade.filho. Ele vem só a idade dos filhos. Tá? Então eu consigo pegar um elemento em particular aqui dentro. Aí o 20 é só uma explicação. Ele vai falar agora sobre a importação, que vai usar aqueles arquivos que eu falei lá agora há pouco, no início. Então ele vai conseguir importar dados que tem lá. Esses arquivos podem ser na extensão TXT ou CSV. Tanto o TXT quanto o CSV, eles podem ser gerados pelo Excel. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela gigante com vários dados. O Excel consegue gerar o CSV. E outras ferramentas também, Power BI, bancos de dados, assim, tudo que se armazena dados consegue exportar dados para esses 2 formatos padrões aqui. Tá? E a linguagem R consegue ir lá e copiar esses dados, pegar esses dados. Então, um exemplo mais claro e simples eu tenho um monte de dado no Excel e quero trazer ele aqui para a linguagem R. Em vez de ficar digitando tudo isso, você vai usar esse processo que ele vai mostrar agora aqui embaixo, que é o Read Table. Então, ele leia uma tabela, tá? E o nome do arquivo. Tem alguns detalhezinhos aí, mas eu vou explicando na sequência. Então, aqui tem um exemplo de uma tabela, um arquivo TXT,
Vou lá abrir o arquivo txt dele. Ele tem vários arquivos testes aqui, tá? Vou pegar um nota 1, qualquer um deles aqui, e vou abrir. Então, ó, tem vários números dentro, só. Não tem mais nada. Esses números podem ter sido exportados no Excel. Então, se começar a abrir cada um deles, eles têm os dados dentro, ó. Tá? Tem uns que tem formato diferente, deixa eu ver o teste. Ó, aqui tem um formato parecido com esse do exemplo. A gente vai usar esse teste para mostrar o funcionamento. Então, tem uma coluna com um identificador, que é o ID, um número único, o nome da pessoa, a cidade da pessoa e a idade da pessoa. Não está bem posicionado, mas isso não tem problema, a ferramenta se vira lá para fazer. Então, agora ele vai mostrar como carregar isso. Para isso, ele tem um comando aqui embaixo, e eu vou explicar cada parte desse comando para tentar facilitar um pouco. Então, primeiro assim, ele vai pegar todos os dados, ele vai ler, tá, uma tabela, tá, desse lugar aqui, que eu já vou falar sobre isso aqui. Todos os dados lidos ele vai jogar nesta caixinha de ovo, que é a matriz. Então, ele vai pegar todos aqueles dados e vai jogar automaticamente para dentro de uma variável chamada teste. Então, dentro de teste vai ter tudo que ele vai ler. Por isso que eu falei aqui, ó, do nome, onde que você vai gravar aquele arquivo descompactado. Então, quando você descompactar o arquivo do professor, vai vir esses, não são todos esses, alguns foi eu que criei, mas vai vir a maioria desses arquivos vão ser descompactados. Você vai ter que ver o caminho dele, que é essa informação que está aqui, ó. Então, alguns de vocês é C:/, meus documentos, / área de trabalho. Então, assim, o que você faz? Clica numa parte que não tem nada, que não vai clicar em cima, clica aqui, ó, nessa parte escura, ele muda o formato, ó. Ele fica no formato de copiar. Você copia esse endereço, isso aqui é o caminho de onde está o arquivo que você descompactou, tá? Copia esse endereço que tem aqui, vai lá no teu R, lá no teu R, e aonde ele colocou o comando aqui, ó, você vai modificar para esse endereço ali, ó, até aqui, ó. Em vez de colocar esse do jeito que tá o dele, você vai modificar para o teu. O meu tá, o do professor tá no C:/dados. O meu tá nesse outro que eu acabei de copiar aqui, ó, nesse aqui, ó, D:/temp/atividade R. Então você vai colar ali, ó, e colocar a barra. Só que perceba que no do professor tem 2 barras. É obrigatório você pôr 2 barras. Tem uma razão para isso, mas eu não vou entrar nos detalhes agora. Então, tem mais uma barra aqui, mais uma barra aqui e mais uma barra aqui. Tá? Então, isso daqui faz com que... Isso aqui a gente chama de caminho do arquivo. Tá? Se der algum erro na hora de executar, provavelmente é o caminho errado. Tá? Já explico o resto ali. Eu vou executar esse comando para checar se não tem nada errado. Ctrl R. Ele executou. Não apareceu nenhuma mensagem de erro aqui embaixo, quer dizer que está certo. Esse header T, ele está dizendo o seguinte, que existe uma linha dessa tabela, a primeira, que é um cabeçalho. Então, isso é o header. Tá? O header é esse cabeçalho. Então, ele está avisando, se a tua tabela tem um cabeçalho, tem que colocar o T. Tá? Outra coisa, o separador que tem aqui é um /T. Esse /T é quando é um tab. A gente olhando meio para a cara do arquivo, a gente acaba conhecendo eles. Deixa eu abrir o arquivo teste aqui. Esse espaçamento que tem aqui, ó, tá vendo que não é 4 espaços? Se fosse 4 espaços, 1, 2, 3, 4, quer ver? Ao marcar ele marca cada um deles, ó. E aqui, quando eu tento marcar, ele marca um bloco. Isso significa que aqui tem um tab, tem uma tabulação, tá? Então, isso é o tal do /T. O /T é o separador que a pessoa usou, é um /T. Se você tivesse separado aqui com ponto e vírgula, tá? Quem que faz isso? A ferramenta que exporta. Então, pode ser que todos esses dados tivessem separados, em vez de ter um tab aqui, um espaçamento, tivesse uma vírgula, tivesse um espaço, tivesse alguma outra informação, você ia colocar ela aqui entre aspas duplas, você colocaria ela. Tá? Ela que separa. Então, ela já funcionou aqui, já deu certo, ele já importou. Eu simplesmente fiz o mesmo comando que ele fez, eu só mudei o caminho que é diferente do dele para o meu. Tá? E agora, por fim, eu vou dar o comando teste aqui para ver como é que ficou. Tá? Dei um comando teste, ele mostra exatamente aquela tabela que ele trouxe do arquivo daqui e ele jogou para dentro do R. Tá? Então, esse read table faz isso. Tira daqui e joga para cá para que eu possa trabalhar. Tá? Depois, no próximo slide, no slide 22, ele começa a mostrar como trabalhar com esses dados que estão aqui. Como pegar esses dados. Então, por exemplo, eu consigo pegar só... Se eu colocar ali teste 2, ó, ele vai mostrar só a coluna 2. Tá? Então, teste 2, essa aqui é a primeira coluna, lembra da matriz lá, isso aqui é uma caixa de ovo. Então, ele pegou só a coluna 2, o nome das pessoas. Tá? Depois, ele dá um outro comando, ó. Eu quero pegar todas as linhas, quando não tem nada aqui, é tudo, todas as linhas da coluna 3. Então, vamos executar esse comando. Ó, ele vai pegar
todas as colunas, desculpa, ele vai pegar a primeira, segunda e terceira coluna, tá, de todas as linhas. Então, ele pegou a coluna 1, 2, 3, que é esse cara aqui, tá, e pegou as linhas que ele tinha e colocou aqui embaixo. Tá? Então, assim, de novo, ele foi executando cada passo. É legal brincar com esses comandos, tipo, ir testando cada comando. Agora ele quer só os nomes ali, ó. Ele vai executar essa última aqui, ó. Ele executou, eu quero que você me mostre toda a caixa de ovo, né? Toda a variável teste, mas só os nomes. Então, assim, ele mostrou ali só os nomes. Agora eu quero que ele mostre, por exemplo, só o ID. Se eu colocar aqui só o ID e dar um Ctrl R, ele vai mostrar só o ID. Então é legal, bacana nisso, dar uma explorada, assim, mexer um pouco mais. Eu não fui muito a fundo porque é uma questão de tempo mesmo, ainda mais para gravar o vídeo. Então, para fazer a atividade, para mim, ali foi 1 hora e pouco tentando entender o que estava acontecendo. E para gravar o vídeo, eu acho que o vídeo vai ficar gigante. Agora que eu tô vendo. Então, assim, a gente já está em 40 minutos de vídeo, então vai ficar grande, falta bastante coisa ainda. Então, continuando ali, para a gente não perder muito tempo. Aí o que acontece? Aqui que ele começa a entrar com a estatística. Até esse momento, eram só a manipulação básica de dados. Então, vetor, matriz, importar dados de um arquivo. Daqui em diante, ele começa a entrar com as informações que pertencem à estatística mesmo. Então, aqui, um dos comandos é a média. Então, eu consigo calcular a média da coluna 4. Então, ele vai pegar qual que é a coluna 4. 1, 2, 3, 4. É a idade. Então, ele vai pegar, eu quero pegar todas as linhas, lembra, quando não tem nada, significa todas as linhas da coluna 4. Tá? E daí ele vem e executa. Então, de novo, basicamente o que eu fiz foi executar os comandos que ele deu ali. Ó. Esse aqui Espera que eu estou dando errado. Slide 23, aqui. Vai calcular a média. Parei o cursor aqui em cima e dei um Ctrl R. Ele executou a média lá. Ó. A média de todas as idades é 34,7. Então, depois que ele conseguiu pegar os dados, carregar os dados da planilha, ele começa agora a mexer com esses dados. Agora ele vai calcular a variância. Tá? Então, Ctrl R. Ele executa. A variância é 96,6778. Tá? Agora ele vai calcular o desvio padrão. Tá? Então, ele faz tudo isso sozinho. Em vez de usar fórmulas complexas de estatística para fazer isso, que o professor mostrou na aula para nós, ele acaba usando esse programa R, esse interpretador de comandos, para poder conseguir calcular isso. Aí, cálculo da mediana, no slide 24, ele começa a mostrar agora como é que calcula a mediana. Para o cursor ali na frente, Ctrl R, ele executa e calcula. A mediana é 33. Tá? Aí ele consegue fazer outras coisas ali, sumarizar, ele consegue fazer um sumário de todos os dados estatísticos, todos não, de alguns dados estatísticos desta tabela que ele importou. Ctrl R, ele executa. Ó, o mínimo é esse, aqui quadrada, a primeira aqui quadrada é aquela, a mediana, vários dados máximo, terceiro aqui quadrado, ele pega vários dados que tem em cima daquela tabela que ele importou. Frequência, aqui ele começa a fazer uma análise de frequência. Então, ele consegue fazer, por exemplo, quantas pessoas são de Curitiba, quantas pessoas são de São Paulo. Ele consegue fazer tudo isso sozinho, usando esse comando aqui. Ó. Então, no slide 25 tem o table. Então, ele vai pegar o table. Lembra que o table é o nome é a tabela inteira. Então, qual é a tabela que ele vai pegar? A tabela teste. Eu quero que ele me dê qual é o retorno da idade. Então, dou um Ctrl R e ele executa. Ó. Tem 1 de Campina Grande, 4 de Curitiba, 2 de Florianópolis, etc. Tá? Posso mudar, em vez de cidade, aqui eu posso copiar essa linha e colar lá embaixo. Em vez de cidade, eu posso pôr idade. Vamos pôr um nome errado aqui. Test. Dá para ver o que ele executa. E vou dar um Ctrl R para executar. Ó, quando eu dou um comando errado, já não dá o retorno que o professor deu aqui. Entende? Ou ele dá algum erro, porque às vezes eu posso dizer um comando, ó, ele falou que não encontrou nada com esse test aqui. E às vezes eu posso dar um comando que não existe. Entende? Bati errado uma tecla, eu vou executar, ó, erro no table W, porque eu bati um W errado. Não foi possível encontrar a função table R. Às vezes ele dá em português, às vezes ele dá em inglês. Depende da função que você está usando. Então vamos voltar ali e vamos colocar aqui idade. Acho que tinha idade, né? Idade. Vamos ver se ele vai achar. Ctrl R. Ó, achou. Tá? Tem uma pessoa com 22 anos, uma pessoa com 23, então tem uma com cada idade. Então eu consigo fazer isso. Vamos ver quais são os outros dados que eu tinha lá. Nome, vai dar uma pessoa com cada nome, que eu acho que não tem nome repetido. Então, e esses dados que ficaram do passado, até o X lá em cima, quer ver lá, a gente executou esse aqui, que era o X, funciona com o X também. Então eu posso mudar. Aqui tem um número, vamos pegar uma outra tabela, acho que tinha uma tabela maior lá em cima.
Não, todos têm número diferente. Eu consigo manipular esses dados que já ficaram no passado, tá? Eu poderia colocar um X aqui e ele me retornar informações do X. Mas vamos continuar, senão o tempo voa. 26, aí ele começa a mexer com histograma no 26 agora. Então, o que ele fez? Agora aqui, ó, ele vai ler um outro arquivo. Ele vai ler nota zoom, tá? Então, perceba que você tem que mudar. Não pode ficar C:/dados. Tem que fazer aquela alteração que você fez lá no início. Lá, ó. Tem que colocar essa informação aqui, ó, que é o caminho de onde está o teu arquivo. Você tem que arrumar nela também. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Ó, vou corrigir já. Colocar aqui no meu. O meu tá... Opa, dei errado. O meu tá nesse caminho aqui, ó. D:/. O teu, aquilo que eu falei antes lá, deve estar num caminho. Sempre cuide se você copiou certinho. Qualquer erro que dê, provavelmente é alguma coisa que foi digitada errada. Ele é bem chato, como toda linguagem de programação, ele é bem chato. Qualquer coisa que se digite errado, uma barra, um maiúsculo e minúsculo, uma aspas, um ponto, vai dar errado, tá? Então tá aqui, vou executar esse comando. Ele acabou de ler agora, essa nota 1.txt foi toda para dentro do arquivo D. Então a minha caixa de ovo aqui, minha matriz, se chama agora D. Vamos dar um D aqui só para testar. Vou executar o D aqui. Ó, ele acabou de importar o arquivo de notas. Se você for lá e abrir o arquivo de notas no bloco de notas, ele vai ter essas informações dentro, tá? Aí ele tem um comando que se chama sumarize, né? Para sumarizar, ele dá um Ctrl R e ele vai mostrar os dados, o mínimo, o mesmo que foi visto antes lá, os dados daquele arquivo que tinha lá, tá? E aqui embaixo ele monta o histograma, tá? Esse que é bem legal, ele vai montar o gráfico de, ó, quantas pessoas, a frequência, quantas pessoas tem lá a idade de... tiraram a nota 6. Tá? É um exemplo que o professor mostrou em sala, inclusive. Quantos tiraram notas entre 20 e 30? Entre 90 e 100? Tá? Então, ó, tem poucos que criaram, etc. Então, ele consegue mostrar isso. Importante perceber que eu não consigo dar o comando... E o comando history, que está aqui, ó, é baseado no D, tá? Que foi carregado aqui, que é o nome da minha caixa de ovo. Poderia dar outro nome aqui. Por exemplo, poderia dar o nome notas aqui. E aqui eu vou chamar daí notas... Tá? V1, então ele vai mostrar o histograma V1 desses arquivos de nota. Tá? Importante perceber que precisa funcionar esse comando para que esse comando funcione, tá? Senão ele não consegue carregar esse arquivo. Continuando, 27. O 27 ele só... o 27 ele está mostrando outras variações que eu posso ter no histograma, mudar a cor, pôr um título no histograma para apresentar isso para que eu possa colocar esse histograma dentro de um trabalho acadêmico. Então eu tenho que ter título, tem que ter lá o nome dos dados do X, nome, label do Y, então frequência. Esses textos todos aqui ele consegue editar aqui, ó. A cor da coluna, azul, então eu consigo mudar coisas e mudar informações. No 28... ele mostra aquele box plot que o professor mostrou em aula também, no qual ele consegue mostrar várias informações em um mesmo gráfico, né? Ó, todos os dados que ele tem, deixa eu baixar aqui um pouquinho, todos os dados que ele tem naquele arquivo são mostrados aqui. Então, o máximo, o mínimo, a mediana, todas as informações conseguem, através de um único gráfico, mostrar tudo isso, né? Continuando. Aqui ele começa a entrar um pouquinho... Isso que eu falei. A partir ali do slide 29, ele começa a entrar... Eu nem vou entrar em muito mais detalhes aqui, mas ele começa a mostrar essas funções que fazem testes de normalidade, para ver qual é a distribuição, qual é... Esses dados que foram importados, aonde que ele se encaixa dentro de testes, vários testes de normalidade. Se eu começar a entrar muito, mesmo porque eu não lembro disso, não sei muitos detalhes sobre isso também, mas o interessante, eu acho que quando a pessoa precisar trabalhar com algum desses, se aprofundar um pouco mais, mas o que ele vai fazer agora? Ele vai começar a dar comandos específicos para fazer testes de normalidade. Então, vamos no slide 29, está aqui, ó. Vamos executar esse comando, Ctrl R, ele executou e deu os dados, ó. Bateu com os dados que estão aqui, ele bateu ali, tá? Depois, ele faz o que quadrado, acho que era o que quadrado normal. Reparem esses dois comandos aqui do slide 30, ele vai mostrar a plotagem dos dados num gráfico, tá? Deixa eu só executar esse aqui para mostrar um negócio. Executa esse, mostrou. E o de baixo, o QQline, ele vai mostrar uma linha de tendência aqui, tá? Então, executou, ele montou a linha. Detalhe que se eu só executar esse de baixo sem o de cima, ele não monta o gráfico. Então, isso que eu falei, alguns comandos são interdependentes. Depende o de cima funcionar, para o de baixo dar certo. Bem como todos esses dois dependem desse daqui. Porque senão eu não consegui pôr os dados do arquivo dentro desse D, que é o nome da minha variável que está sendo usada aqui, ó.
Tá? Então, são interdependentes. Aqui tem outros testes também. No slide 31, ele faz um outro teste de normalidade. Né? O teste é chamado KS. Tá? Então, vamos executar ele. Ctrl R. Ele executou e deu informações sobre o teste aqui embaixo. Tá? Depois, no slide 32, deixa eu ver, 32 que eu estava agora, estava no 31. No slide 31 ele mostra o do que quadrado, então ele mostra como funciona, ele pega a matriz daquilo ali, ó, eu vou executar aqui, Ctrl R. Então ele tem várias informações aqui dentro, aquilo que eu falei, eu acho que se precisar mais detalhes vai ter que se aprofundar. Então ele pega lá, faz uma lista de um vetor aqui com outro vetor, monta essa lista e manda isso para os dados para que ele possa mostrar. Aqui tem uma outra matriz que ele monta também. Eu não me aprofundei nisso por questão de tempo mesmo. Tá? E daí agora ele dá o comando X para ver o resultado que ficou ali. Ó. Deu o comando X, ele vai mostrar como funciona o retorno disso aqui. Tem que bater com esses dados que o professor apresentou aqui. A gente está usando os mesmos dados. Aí embaixo, continuando, ele começa a usar outras ali. Vou dar um Ctrl R aqui, vou executar essa primeira. Opa, só que eu fechei o console. Cadê? Novo script, console, janela, console aqui, ó. Tá ali. Então, o que acontece? Voltou o console lá. Aí, no slide 33, cadê? 33 é esse daqui. A gente vai executar esse comando, Ctrl R. Opa, tem um erro aqui. Ctrl R. Aqui. Eu digitei errado a barra ali, acabou atrapalhando. Então, eu dei o comando, tá? Agora, como é que eu sei que deu erro antes e agora não? Aqui ele escreve que deu erro, né? E agora eu reexecutei o comando aqui, não deu nenhum erro em azul aqui, então tá tudo certo, tá? Agora ele vai dar aqui ele vai dar um XE. Peraí que eu dei o comando errado. Me atrapalhei aqui. Aí, slide 33. 33 é esse slide do que quadrado. Então, ele vai executar esse comando aqui, que vai fazer análise do que quadrado. Só um pouquinho. É a hora, eu acho. Aqui, Ctrl R, ele executa o comando. Agora ele vai executar o XS aqui embaixo, que vai executar o outro comando, vai dar o mesmo resultado que foi dado ali. Ó. Acabou tendo o mesmo retorno. Depois ele faz o teste, então ele montou essa tabela aqui, tá? Ele montou essa estrutura, e agora ele vai fazer um teste para verificar qual o resultado. Então, ó, daí que ele deu lá. Então, ele fez a análise do que quadrado em cima dessa tabela que ele construiu nas duas linhas anteriores. Então, ele constrói a estrutura, tá? Testa, isso aqui é só para verificar se ela está ok. Isso aqui é atribuição. Então, na verdade, ele vai pegar essas duas tabelas que estão aqui, essas duas matrizes, vão somar esta linha com essa coluna e vai jogar isso para dentro do XS. É isso que eu falei, tem que ter daí um bom conhecimento de como funciona o que quadrado para poder entender os detalhes dessa operação. E aqui ele está só visualizando como é que funcionou a estrutura, tá? Quantos que tem de 1 a 2, o 3 e de 4 a 5. Tá? É uma explicação também que o professor deu em sala de aula. E aqui ele faz o teste que ele dá o valor e o resultado final desses dados. Vamos para o próximo. Ó. Teste T para a comparação de duas médias. Então aqui ele também está mostrando como é que vai funcionar. Perceba que tem aqui um arquivo. Tem que arrumar isso, né? Colocar ele no diretório correto. Vou vir aqui, vou executar um Ctrl R. Ele carregou o primeiro para dentro de N1. Primeiro arquivo, notas 1 foi carregado para N1. Agora ele vai carregar o nota 2 para N2 e vai mostrar. Agora ele mostra o conteúdo de N1 e agora embaixo aqui ele mostra o conteúdo de N2. Tá? Então ele mostrou cada um. Então esses comandos vão só mostrar e agora ele vai fazer o teste. Esses mostrar não precisa, tá? A gente faz isso só para ver se aqui funcionou. Se não tem nada errado, alguma coisa assim. Tá? Então deu certinho, mostrou. E agora ele vai aplicar o teste, que é esse cara aqui embaixo. Aplicou o teste, ele fez análise das informações e aqui tem todos os dados estatísticos sobre aquelas duas tabelas. Tá? Quase fechando aqui. Já deu quanto tempo? Vai fechar 1 hora de vídeo. Teste para comparação de duas médias do 35. Tá? O que a gente acabou de fazer, eu fiz junto ali. Eu fiz o slide 34 e 35 eu fiz junto. E deu resposta. Depois o box plot do resultado final, que é o último slide ali, que ele vai montar agora, um Ctrl R aqui. Ele vai montar... Era para montar. Ele deveria aparecer... Aí no final de tudo a coisa para de funcionar. Deixa eu ver, Ctrl R. Ele montou, mas não consegue mostrar ali. Talvez alguma coisa que faltou aqui do passado, ó, ele está usando quem? Ele está usando N1, então tem que ter N1.
Tá usando N2, ok. Ele deu os nomes, criou os nomes. A coluna ele deu as cores certas. E ele testou. Então eu só vou ficar devendo para vocês o último aqui, que bem o último slide, a hora que eu fui executar, tem alguma coisa, se eu descobrir, eu aviso vocês em paralelo, eu faço um adendo aqui nos comentários do vídeo. Pelo tamanho do vídeo, eu acho que eu vou ter que subir ele, acho que no YouTube, e mandar o link para o pessoal que me pediu. De novo, a ideia não era se aprofundar na parte de estatística mesmo, porque eu também tenho minhas limitações aí na parte de estatística, mas mostrar essa parte técnica ali, principalmente essa questão dos nomes aqui, aonde que você descompactou o teu arquivo, pode ser uma coisa que dê um pouco de trabalho, também o pessoal que não mexe muito com o computador, mas tem que descompactar isso em algum lugar, né? Caso tenha dificuldade com isso específico, daí também entre em contato, fale comigo, que eu posso ajudar ali como é que faz isso. Beleza? Desculpe pelo tamanho do vídeo, era muita coisa para falar, e se eu passei muito batido em alguns assuntos, também me desculpe, mas a questão da programação também, esse comecinho aqui, eu acho que é um pouco mais complicado, e esse final que mexe com a parte de estatística. Então, espero ter ajudado aí, que possa salvar o pessoal e conseguir entender um pouquinho mais sobre isso, mas realmente é um assunto um pouquinho complexo. Beleza? Obrigado por enquanto, e qualquer coisa, manda nos comentários aí do vídeo. Até mais. Ou quem tem meu WhatsApp, me manda pelo WhatsApp. Até mais.